Desculpa o corte, meus irmãos, desculpe o corte. Caiu o Facebook, como sempre. Do Instagram não cai, mas do Facebook o sinal tá meio querendo me derrubar ultimamente. Então, meus irmãos, vou continuar aí, meus amigos, da onde eu terminei aí. Então, eu dizia, não podemos vincular o Evangelho de Cristo à bênção material. Se tem bênção, tem Deus, tem Evangelho, tem graça. Se não tem, não tem Deus, não tem Evangelho, não tem graça. A palavra nos diz, meus irmãos, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nós nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus 6, 25 ao 32. Aqui, meus irmãos, essa explanação de Jesus é aos judeus, ao seu povo, e os gentios aqui é os outros que não eram judeus. Então, essa palavra é maravilhosa, meus irmãos. Então, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não creem em Deus, aqueles que são ateus, eles já se preocupam com isso. Por que nós temos que nos igualar? Como eu disse lá no início, a gente tem que lutar por uma vida digna, é normal, mas nós não podemos condicionar a bênção, a graça, o Evangelho de Cristo a isso, jamais. A palavra ainda nos diz, meus irmãos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 3, 6, 33, é um versículo bem conhecido aí, meus irmãos. Agora, meus irmãos, muito importante, ache no Evangelho, meus irmãos, nos 4 Evangelhos que eu citei há pouco, João, Marcos, Lucas, Mateus, ache onde está escrito que a promessa de Cristo, que a promessa do Senhor é um carro novo, é uma casa nova, é um emprego bom, é uma roupa nova, é uma casa na praia, é uma viagem para a Europa, é uma viagem exterior, é uma viagem ao Nordeste. Não tem, meu irmão, não tem. Pode ler os 4 evangelhos, você não vai achar nada parecido. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições, o Senhor Jesus nos afirma. Então, meus irmãos, isso é um erro grotesco, querer condicionar o evangelho, querer condicionar a graça de Deus a esse tipo de bênçãos, irmãos. Isso que eu estou tentando e com muita força deixar claro nesse momento, nessa humilde pregação da palavra aqui. Não é aqui, meus irmãos, as bênçãos, o reino prometido, a graça de Deus não é condicionado a esses fatores. Cristo não nos prometeu nada parecido com isso nos evangelhos, meus irmãos. Até mesmo saúde. A gente ora por saúde, eu sempre oro nas minhas orações pedindo saúde para mim, para minha família, para os meus amigos, mas porventura, se a saúde não vir, porventura, se alguém ficar doente, nós não podemos dizer que as bênçãos de Deus estão terminando na nossa vida. Nós todos nos morreremos e em algum momento a nossa saúde vai falhar. Significa que naquele momento que nós formos partir, Deus nos abandonou ou deixou de dar bênçãos? Não. O nosso corpo é falho, o nosso corpo é pó e ao pó voltaremos, e é essa a nossa realidade. O nosso corpo ele é corruptível. Então,
a própria saúde tu não pode condicionar. Ore por saúde para ti, por aqueles que tu ama, pela tua família, mas não condicione promessa do reino de Deus, promessa do evangelho, promessa de Deus, bênção de Deus a tu ter, a não ter esses fatores, meus irmãos. O próprio Paulo, meus irmãos, que eu sempre cito, assim, eu leio muito as epístolas paulinas. O próprio Paulo, que foi um apóstolo gigante perante Deus, que teve revelações que nenhum dos profetas teve, ele tinha uma doença, o chamado espinho na carne, que ele menciona nas palavras, que a Bíblia não deixa claro se era uma dor nas costas. Alguns livros históricos relatam que era uma úlcera, várias coisas. Ele sofreu a vida toda com aquele problema, pediu para Deus para tirar, aquele problema, que ele conseguisse convencer mais, mas não obteve sucesso, meus irmãos. Deus não quis, achou melhor para a personalidade, para o ensinamento a Paulo, não tirar, que ele convivesse com aquele sofrimento ali, porque as revelações que Paulo recebeu eram tão grandes que talvez ele pudesse se exaltar, meus irmãos. Do ponto de vista, como eu falei antes, do sucesso da bênção humana, meus irmãos, principalmente os 12 apóstolos que tiveram o privilégio de conviverem com Cristo, eles foram o retrato do insucesso ou da falta de sucesso. Eles foram o retrato da falta de bênção, vamos dizer assim, se nós formos pensar que as promessas de Cristo é para esse mundo. Rapidamente, meus irmãos. Mateus sofreu martírio na Etiópia, uma ferida de espada. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado por cavalos pelas ruas até morrer. Lucas foi enforcado na Grécia como resultado da sua tremenda pregação aos perdidos. João enfrentou o martírio quando ele foi fervido em enorme bacia de óleo fervente durante uma onda de perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente libertado da morte. João foi então condenado às minas de prisão da ilha de Patmos, onde escreveu seu livro profético do Apocalipse em Patmos. O apóstolo João foi mais tarde libertado e voltou a servir como bispo de Edesa, na Turquia moderna. Ele morreu como homem velho, o único apóstolo que morreu em paz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X. De acordo com a tradição da igreja, foi porque ele disse aos seus algozes que sentia-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo havia morrido. Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, foi lançado a mais de 30 metros do pináculo sudeste do templo quando se recusou a negar sua fé em Cristo. Quando descobriram que ele sobreviveu à queda, seus inimigos espancaram Tiago até a morte como um taco de fuller. Este era o mesmo pináculo onde Satanás havia levado Jesus durante a tentação. Tiago, filho de Zebedeu, era pescador de profissão quando Jesus chamou para uma vida de ministério. Como um forte líder da igreja, Tiago foi decapitado em Jerusalém. O oficial romano que guardava Tiago assistiu espantado quando Tiago defendeu sua fé em seu julgamento. Mais tarde, o oficial andou ao lado de Tiago até o local da execução. Dominado por convicção, ele declarou sua nova fé ao juiz e, ao lado de Tiago, aceitou ser decapitado como cristão. Bartolomeu, também conhecido como Nataniel, era um missionário na Ásia. Ele testemunhou para o nosso Senhor na atual Turquia. Bartolomeu foi martirizado por sua pregação na Armênia, onde foi esfaqueado à morte por um chicote. André foi crucificado em uma cruz em forma de X em Patras, na Grécia, depois de ser chicoteado severamente por 7 soldados. Amarraram seu corpo à cruz com cordas para prolongar a sua agonia. Seus seguidores relataram que quando ele foi conduzido para a cruz, André saudou com essas palavras: "Eu desejei e esperei por muito tempo essa hora feliz." A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. Ele continuou pregando para os seus algozes por 2 dias até que morresse. Tomé foi esfaqueado com uma lança na Índia durante uma das suas viagens missionárias, por estabelecer a igreja no subcontinente. Judas foi morto com flechas, não é o Iscariotes, quando se recusou a negar sua fé em Cristo. Matias foi escolhido para substituir o traidor de Judas Iscariotes
foi apedrejado, depois decapitado. Paulo foi torturado e depois decapitado pelo malvado imperador Nero em Roma no ano 67. Aqui, meus irmãos, uma breve descrição, um breve relato de como morreram os 12 apóstolos, 13, o substituto de Judas. Você acha então que aqueles que tiveram o privilégio de andar com Cristo, aqueles que tiveram o privilégio de tocar, de falar diretamente com Cristo, você acha que eles foram abençoados, eles foram ao culto da bênção aqui na terra, meus irmãos? Olha a maneira como eles foram mortos, como foram martirizados. Isso que eu quero me dizer, meu irmão. Imagina, eles tiveram o privilégio de andar com o seu Senhor e eles morreram dessa forma. Cadê a bênção? Cadê a bênção terrenas? Cadê uma casa em Roma? Cadê muitos cavalos? Cadê a roupa bonita que talvez eram as promessas daquela época? Cadê as moedas de prata, de ouro? E eles andaram diretamente com Cristo, eu repito. E no entanto eles morreram dessa forma, defendendo o Evangelho de Cristo, que é o oposto disso, meus irmãos. É o oposto das bênçãos terrenas. Quem espera em Cristo não espera neste mundo, não deveria esperar, pelo menos, meus irmãos. Continuando, o Senhor Jesus já tinha os advertido: e odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Então, meus irmãos, depois desse relato que eu fiz, ainda hoje temos algo pior, tem algo que está enfiando uma espada, tentando enfiar uma espada na Igreja de Cristo, que é as denominações que seguem a teoria da prosperidade. Já falei várias vezes em várias lives aqui, meu irmão. Basta você ligar a televisão, basta você ir nas igrejas grandes da esquina do seu bairro, das suas cidades, templos luxuosos, e ali se prega claramente a tal da teoria, a famigerada teoria da prosperidade. Ali o Senhor não é Jesus, ali o Senhor não é Deus, ali o Senhor é o dinheiro. Meu irmão, se você tem discernimento, se você um dia parar, se você receber um convite para entrar num lugar desse, fuja, meu irmão, desvie, saia para outro lugar, recuse. Ali dentro não tem Cristo, ali dentro não tem nada de Cristo. Ali o Senhor é o Evangelho. Ali você vai fazer propósito com Deus, não se faz propósito com Deus. Ali as pessoas vão atrás de emprego, de dinheiro, de casa nova, de carro novo. Nada disso é o Evangelho. Nada disso é Cristo, nada disso é Deus, nada disso é a graça do Evangelho, meus irmãos. Fuja da bênção material, da teoria da prosperidade, seja que denominação for, seja aquela da televisão, seja outra que surja. Eu peço encarecidamente, meu irmão, se você foi tocado pela graça de Deus, pelo Evangelho de Cristo, fuja desses lugares, meus irmãos. Essa pandemia que nós estamos passando, já tivemos até momentos piores, meus irmãos, ela veio inclusive para desmascarar pelo menos um pouco dessa situação, porque lá as pessoas que vão lá é bênção de saúde, de dinheiro, de emprego. Olha como nós estamos hoje, quantas pessoas que frequentam essas denominações, que o seu comércio quebrou, que perdeu o seu emprego, que está com dificuldade agora, que teve que vender seu carro, sua casa. Pessoas que iam lá dar um dinheiro para receber outro dinheiro de Deus, vamos dizer assim, de uma maneira simplória. E aí, cadê a bênção material agora na pandemia? Cadê a bênção de dinheiro? Cadê? Onde está? Onde está aquele que pregou para essas pessoas que se fosse lá, se dizimasse, se desse ajuda para aquela igreja, Deus daria mais? Onde está? Onde está? Certamente, eu não conheço nenhum, mas certamente tem muitas pessoas que frequentavam esses lugares de bênçãos materiais e hoje estão em dificuldade. E aí? Cadê o pastor que pregou para ele? Cadê a teoria da prosperidade agora? Cadê as profecias de prosperidade? Onde estão? Então, meus irmãos, essa pandemia
é ruim, é uma coisa que nos angustia, mas ela serviu pelo menos para isso, desmascarar um pouco, para aqueles que têm um pouco de discernimento, estão conseguindo ver a real situação, meus irmãos. A palavra nos fala, é uma passagem bem conhecida: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6, 19 a 21. Já li várias vezes essa passagem também, eu acho muito interessante essa passagem, meus irmãos. Essas doutrinas, essa pseudo-igreja de Cristo, esse pseudo-evangelho, eles distorcem, meus irmãos, pelos seus próprios interesses. E no caso dessa teoria da prosperidade, o interesse deles é um único. O Senhor deles não é Cristo, não é Deus, não é a doutrina, não é do Evangelho. O Senhor deles é dinheiro. O Senhor dessas pessoas que pregam isso é dinheiro, meus irmãos. A palavra nos fala: porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 ao 30. Olha só, meu irmão, olha só que maravilha a palavra de Deus. Isso aqui essa passagem, ela foi logo depois da morte de Cristo, ou seja, fazem 2000 anos que foi feito isso aqui. E você não identifica hoje? Entrarão no meio de vós, no meio evangélico, no meio cristão, lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, eles não poupam. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eles usam o dinheiro, eles usam o materialismo, eles usam a teoria da prosperidade para atraírem. Foi dito há 2000 anos e está servindo como nunca, como uma luva na realidade da cristandade de hoje, meus. É triste isso. Repetindo, isso está em Atos 20, do 29 ao 30. Ressalta entre alguém atacando o cristianismo. Dentre vós, como a palavra fala, surgem essas pseudo-lideranças, essas coisas, essas pessoas que pervertem